Olá, seja muito bem-vindo a esse segundo conteúdo da série que o Resumo Cast está produzindo sobre metaverso e a grande revolução que ocorreu aí depois de em alguns dias atrás, algumas semanas atrás, o Facebook ter mudado seu nome para Meta e as Big Techs começaram a estabelecer uma corrida para produzir, criar as suas próprias versões de metaversos. Algumas pessoas não estão entendendo o que está acontecendo, o que é normal, é explicável, quando as mudanças ocorrem de uma forma muito rápida e as tecnologias convergem, as possibilidades de criação aumentam e o público em geral acaba perdendo a visibilidade do que está acontecendo. Algumas pessoas estão tentando definir o metaverso, quero ver depois se vocês concordam comigo, como sendo a versão do Facebook, o metaverso do Facebook, o que claramente, se a gente olhar com um pouco mais de cuidado, dá para ver que não é o caso. Mas deixa eu apresentar então o Cadu Cerise e o Felipe Santos são aqui comigo, são os meus convidados hoje. Tudo bom, Cadu? Fala, Gustavo. Fala, Felipe. Obrigado pelo convite. Se apresenta aí para o pessoal e me diz o que você acha sobre essa perspectiva que as pessoas estão tendo a respeito aí dessa movimentação toda sobre o metaverso. Eu trabalho como empreendedor, investidor anjo em startups desde 2009. Já tenho um bom tempo investindo em capital de risco. E é importante a gente deixar claro que normalmente quem investe contra a inovação está investindo errado, né? Então, a nossa percepção, principalmente, acho que o lançamento do metaverso, ele está dentro de um contexto onde a gente foi obrigado a viver um distanciamento social. E aí o metaverso, ele inclusive se apresenta como uma solução para essa aproximação virtual. Atualmente eu invisto e ajudo a Mocali, uma startup que propõe também uma entrega de metaverso para o ambiente corporativo, um escritório onde você consegue ter a mesma visibilidade, comunicação fluida e espontânea de um escritório de forma remota. E é engraçado essa dúvida sobre se elas vão aderir ou não, algo que, se você olhar aí, principalmente para o Facebook, para a nova empresa Meta, as vagas estão sendo colocadas no mercado, o investimento, os profissionais que eles estão trazendo, tudo que está sendo feito não parece ser uma aposta irrelevante, muito menos uma aposta leviana nessa próxima tecnologia. Eu acho que uma armadilha que fica, eu quero ver a opinião do Felipe, é que no passado a gente já teve alguns experimentos com algumas espécies de metaverso, como era o Second Life e alguns outros plataformas, mundos virtuais extremamente limitados, onde não havia o envolvimento de grandes players mundiais, tanto em termos de capital financeiro, capital de inteligência humana e tecnologia investida, como aparentemente existe nessa nova onda aí de metaverso, né? Então, Felipe, se apresenta aí e me diz qual é a tua perspectiva sobre a percepção aí das pessoas ao receber a notícia aí que futuramente estaremos fazendo reuniões com hologramas. Muito legal, faz sentido. Me chamo Felipe, eu sou um empreendedor e consultor de transformação em três ângulos, né? A transformação digital, cultural e também geracional. Em multinacionais, também startups. Tenho duas startups, uma EdTech e uma de marketing também. Sou mentor de hackathons da NASA, a partir do Brasil aqui, né? E acredito muito nessa posição que o Cadu trouxe, de que o metaverso, diferente de outras iniciativas que a gente já viu, ele se apresenta como um bote salva-vidas, digamos assim, em tempos que a humanidade quer o remoto com qualidade, né? E a gente já vem chamando isso de híbrido, digital, definições diferentes da mesma coisa, mas agora com uma humanidade um pouco mais já introduzida numa aceleração digital, que, como já foi falado em outros canais, em 8 semanas de pandemia, foi um avanço de 5 anos com o digital, né? Porque ele não se tornou mais opcional, se tornou estratégico, fundamental, né? E acelerado. Então, quando a gente vê o Facebook falando de um plano para 10 anos, contratação de 10 mil pessoas, 10 bilhões de investimento, e a gente percebe o all-in deles e também um posicionamento muito robusto de Nike, Adidas, a Disney, entre outros, a gente percebe realmente que não é um delírio, mas sem dúvida nenhuma uma aposta e um investimento para o futuro
e que provavelmente a gente vai construir colaborativamente. E o que vocês me dizem a respeito das plataformas que hoje existem? Eu posso falar algumas aqui. A própria plataforma que o Facebook está criando para redes sociais, a Microsoft mais voltada para o mundo corporativo, tem as plataformas de game, Sandbox, o Decentraland, se não me engano, o próprio Second Life, Fortnite. Existem games lá hoje onde pessoas já estão assistindo a eventos, por exemplo. E gerações que até então nunca foram um evento, talvez o primeiro evento que compareçam seja um evento, uma espécie de evento virtual. Mas ainda existem barreiras de entrada, tipo possuir um óculos, um hardware que é um pouco mais caro, menos acessível, a banda de internet que possivelmente possa ser solucionada aí com tecnologias como 5G. Qual a perspectiva de vocês a respeito da redução dessas barreiras de entrada e adoção das massas, se assim eu posso chamar, a versões e partes aí do metaverso onde elas possam experimentar aos poucos essa experiência e tentar extrair algum valor ali para o que elas têm para fazer? Eu acredito que faz, de novo, jus ao momento que a gente vive, né? Uma demanda reprimida, né? Você teve o show da Ariana Grande que aconteceu dentro de uma plataforma de jogos recentemente, né? Então, existe uma demanda reprimida por estar nesses eventos, por estar vivendo essa experiência física de alguma forma que foi entregue por essas novas tecnologias. Então, quando você compara as iniciativas do passado, sempre fazendo justiça às tentativas que foram feitas, existe todo um processo que vai viabilizando cada vez mais isso aconteça, né? Então, a gente está aí com 5G já uma realidade em muitos países, chegando no Brasil. O último convidado, inclusive, desse GPU também, que possibilita essa qualidade do que está sendo visto. E essa democratização do próprio gadget, que é completamente natural. Você pensa quanto custava um computador, nosso primeiro computador, como ele era, o que ele é hoje, a potência que tem o nosso celular. Então, quando a gente olha para o nosso dia a dia e tem algum tipo de barreira e fala, isso não é para mim, eu não tenho dinheiro para comprar um óculos, ou eu jamais assistiria a um filme dentro dessa plataforma ao invés de ir no cinema, a gente não conseguindo se projetar de forma geométrica nesse avanço, né, cultural e principalmente esse avanço da tecnologia que torna cada vez mais acessível o que está nos esperando, né? Então, eu tenho certeza que essas plataformas elas, de alguma forma, podem pivotar ou já estabeleceram, inclusive, ali um universo onde as pessoas conseguem dialogar, trocar, comprar, experimentar o que a gente ficou proibido de fazer durante um bom tempo aí, por questões sanitárias, principalmente. Muito legal. Complementando aqui, né, e fazendo um aporte que foi bem colocado pelo Cadu, eu queria olhar também pela perspectiva, quem sabe, geracional, né? Muito do que a gente está vendo com o metaverso teve berço no mundo gamer, né? Então, nós vimos desde The Sims, Second Life, também no cinema com Matrix, Avatar e companhia. E a gente percebe que o comportamento emergente do metaverso tem muito a ver com as novas gerações, eu diria aí uma janela 414, digamos assim, né? Que já está habituada a ambientes com elementos de metaversos, né? Como Fortnite, Free Fire, Minecraft, League of Legends e assim por diante, ambientes inclusive que até shows aconteceram, como o Cadu falou. Então, eu acredito que essa aposta, por isso, 10 anos para o metaverso, porque essa turma que hoje está fazendo aniversário com o tema do Roblox, está fazendo festinha com o tema do Minecraft, daqui a pouco vai estar no mercado de trabalho, vai ter poder de compra, e a nova economia, a gente sabe que ela é muito voltada para a solução de problemas, para neutralizar complexidades, para viabilizar possibilidades, né? Então, eu vejo que o comportamento gamer é muito curioso nesse sentido, as gerações emergentes, e principalmente a missão de solucionar. E conforme as soluções vão ganhando adesão, naquele formato da bell curve, né, que a gente tem os early adopters e assim por diante, fica realmente inevitável, né? A internet já foi piada para alguns, a bolha do .com parecia um pesadelo, mas a internet sobreviveu depois disso, né?
O iPhone foi uma piada para muitos, inclusive para o CEO da Microsoft na época, né, tem isso publicamente, que riu do tamanho, do preço, mas foi inevitável, né? Então, acho que quando soluciona problema, tem adesão e é democratizado, pensando até na curva dos 6Ds do Peter Diamandis, realmente fica muito difícil deter, né? E isso vai se democratizando e ganhando a adesão de muitas pessoas. Legal, eu quero declarar que eu não tenho certeza que um dia nós estaremos vivendo em um metaverso. Eu não sei quanto a vocês, mas eu oficialmente eu estou em estado investigativo. Então eu estou tentando coletar o máximo de informações, melhorar a minha capacidade de leitura. Eu acho que é por isso que a gente está compartilhando esses conteúdos aqui, tentar entender realmente o que está acontecendo. Às vezes é muito difícil a gente conseguir entender essa palavra, que é a convergência de tecnologias, porque a gente não sabe o que vai surgir da união de diversas tecnologias aí que estão surgindo. Na bolha.com, a gente tinha lá a web surgindo e o mobile, eram as duas indústrias para o venture capital investir. Hoje tem, não vou começar a dar lista aqui, né? Blockchain, inteligência artificial, 5G, robótica, biotecnologia, possivelmente, 3D, realidade 3D. Então, são múltiplas opções e eu sinto que está cada vez mais difícil se posicionar e algumas pessoas reagem com medo diante dessa quantidade de possíveis informações para digerir e para tentar fazer sentido daquilo tudo e entender o que está acontecendo. Qual é a percepção de vocês sobre esse medo inicial? Aí o Felipe falou já do 6D, se quiser comentar um pouco sobre isso, do momento que a gente está vivendo, das oportunidades que podem surgir. Eu acho que a gente precisa olhar a velocidade e a forma como nos é apresentado. Eu não estou falando que no dia seguinte a gente vai ter em todos os lares um óculos, todo mundo das suas casas viajando, se encontrando, fazendo uma refeição, assistindo um filme, mas da mesma forma como eu, na minha adolescência, já fui numa casa onde você pagava R$2, R$3 para jogar meia hora de videogame, eu imagino que você possa ir daqui a pouco num shopping e vai ter ali um lugar onde você aluga um óculos e vai visitar a Disney. Em vez de você pagar 5, 10, 15 mil reais para ir para a Disney, você vai conseguir visitar ela dali de um shopping de uma forma extremamente acessível. Então, a tecnologia ela não é B2C necessariamente, ela pode ser B2B2C, né? Alguém contrata e aí ela, de certa forma, torna ali a forma de remuneração ou de monetização algo mais barato, porque você está ali ganhando no volume das pessoas que utilizam, e aí começa o primeiro contato. Existe sempre aquele fora da curva, o olho adopta, tem mais capacidade financeira para dar saltos maiores, né? Mas existem as pessoas que vão começar a entrar em contato da forma mais possível, e essa forma possível não necessariamente é a tecnologia saindo já dos laboratórios e indo direto para a nossa casa. Então, eu acredito muito nessa curva, né, de adoção dessa disrupção, principalmente passando por uma forma economicamente viável. Então, você imagina que eu economizaria tendo algum tipo de tecnologia, fazendo uma reunião com você, ao invés de pegar um avião para estar em São Paulo na sua frente, poder ali ter toda a experiência de trocar uma ideia. Então, na verdade, foi uma economia ao invés de um investimento absurdo. Da mesma forma que vira entretenimento, se no shopping center daqui a pouco um quiosque, colocar um óculos que você visitou a Disney, inclusive a Disney pode virar uma franquia, se a gente pensar dessa forma, né? Tem lá todo o parque e todos os brinquedos estão franqueados pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro, de uma forma muito mais acessível, e que pai negaria uma visita para a Disney para o seu filho ali entre 50 e 100 reais por 15, 20 minutos em algum brinquedo. Então eu acho que a gente precisa pensar numa curva muito além do B2C. Eu acho que é B2B2C, e aí sim a gente tem uma forma que se monetiza e faz sentido para mais players. Muito legal. Pegando carona no que o Cadu falou, que eu achei bem legal, essa questão B2B, B2B2C, antigamente as tecnologias chegavam para a sociedade por meio da empresa, né? Era o filho vendo o pai ou a mãe chegando em casa com o computador da empresa, com o celular da empresa. Mas chegou um momento que na quarta revolução, mundo 4.0, isso foi para a mão do consumidor. Então, o cliente tinha um smartphone, talvez antes da empresa produzir algo que era para o smartphone, um aplicativo, um site mobile, alguma coisa assim. Então, acho que a adesão chega em mãos diferentes hoje em dia, né? Cada vez mais. E é interessante que o vídeo
do Zuckerberg anunciando o Meta, de 28 de outubro, né? Um vídeo de 1h17, me lembrou do vídeo do Steve Jobs lançando o primeiro iPhone em 2007. Mais de 1 hora também, e ele fala ali coisas que pareciam futuristas ou arriscadas, mas hoje a gente vê como elas moldaram a economia da quarta revolução industrial, né? Então, me parece que a gente vai ter uma meta-economia, de alguma forma, dizendo, né? Através do play to earn, através de realidade mista ou blockchain, terrenos virtuais, isso já está acontecendo, NFTs, né? E sem dúvida nenhuma, isso está em alta, numa hype, mas eu acho que a hype é um efeito ansioso do mercado para algo que está chegando e torna-se aí uma corrida do ouro virtual, de alguma forma, né? E sempre dentro dessas curvas, nós percebemos nichos diferentes correspondendo, né? Até interagindo com o que o Cadu disse, como vai ser o metaverso para a educação? Ao invés do professor falar sobre o Coliseu, nós vamos participar de uma aula em que o Coliseu está sendo construído. Segunda aula, o Coliseu está em ação. Terceira aula, o Coliseu é o passado. E assim por diante, né? Olhando para o entretenimento, para as reuniões virtuais, como a Microsoft puxou muito isso no primeiro semestre, anunciando o Microsoft Ignite, ali, aquele evento, né? Falando das reuniões virtuais. E recentemente, né? O Bill Gates disse que em 3 anos, a maioria das reuniões estarão no metaverso, né? Nas reuniões de trabalho. Então, eu acredito muito nisso também, os diferentes nichos e segmentos, experimentando disso, a gente vendo como o cliente reage, essa questão de testar é o novo planejar, né? Hipótese e validação. Quem sabe, a própria indústria do cinema, tendo uma enorme dificuldade no retorno dos lockdowns, não vê isso como solução. O Cirque du Soleil, que foi muito interessante na estratégia do Oceano Azul, mas que no pós-pandêmico tem suas dores, né? Então, a gente pode concordar que, no mínimo, temos muitas possibilidades aí. Essa mudança para uma economia dentro do metaverso e não apenas o entretenimento, eu acho que a questão do entretenimento e games é o que está provocando uma espécie de ruído no entendimento e na leitura das pessoas, até mesmo de empresas, porque a maior objeção que eu já escutei até hoje game é algo nichado e apenas os gamers estarão lá. Mas eu mudei de ideia depois que eu li a notícia do Snoop Dogg. O Snoop Dogg comprou uma mansão, um complexo, onde ele vai construir um parque dentro eu acho que é da Decentraland ou Sandbox, eu não me lembro. Da Sandbox. E o que ele fez? Ele está vendendo os terrenos ao lado, estão sendo comercializados e as pessoas estão pagando alguns milhares de dólares pelos terrenos. E ele contratou pessoas dentro do metaverso para trabalhar para ele dentro do metaverso. Então, se o próximo emprego das pessoas for dentro do metaverso, as pessoas vão ter que dar um jeito de entrar lá dentro do metaverso para ter um emprego, porque lá possivelmente vai ter uma economia, onde as pessoas em um ambiente virtual, dentro das suas casas, conseguem executar alguma espécie de atividade que gera valor para outra pessoa ou outra empresa, ser recompensada por isso, muito possivelmente com criptomoeda, e transformar essa criptomoeda ao sair do metaverso em moeda real e comprar comida, alimento, ou pagar o seu aluguel. Então, essa conexão entre o mundo virtual dos possíveis metaversos, eu acho que ela se torna mais tangível e possível de acontecer se houver uma economia, um motivo maior para as pessoas irem até o metaverso do que apenas o entretenimento, o que já é uma indústria bilionária. O que vocês acham sobre isso? Eu acho que, sem dúvida, a corrida pelo ouro move mais do que a corrida pelo entretenimento, né? Então, se você imaginar por que as embarcações saíram da Europa para vir para a América, para ir para a China, não foi porque eles queriam praias melhores ou porque eles queriam mais diversão. Eles queriam encontrar melhores recursos, né? Seja naturais ou até mais terra para poder produzir. Então, também existe esse driver pela corrida do ouro, que uma vez que você tem novas profissões, novas remunerações, novas formas de você conseguir monetizar o seu trabalho, e aí os jovens eles têm também uma grande oportunidade para pensarem até a sua carreira nesse momento, o que eles vão fazer, se segue o caminho tradicional de uma faculdade, ou se vai para um caminho onde você já começa a programar, você já começa a adaptar toda essa parte de suporte, de gravação, de produção de conteúdo,
de produzir jogo, enfim, existem se você pensar só na área de suporte que a internet demanda por si só, não é uma demanda extremamente qualificada, mas é uma demanda, inclusive, fácil e acessível, né? Então, eu acho que a corrida do ouro ela acaba movimentando também nessa direção. Então, as pessoas elas começam a ir indo pelo dinheiro, teoricamente, e depois que lá estão, começam a consumir e começam a gerar. Então, existe aí dentro dessa sua postura de estou no momento investigativo, eu acho que essa é a única postura correta do momento. Eu acho que todos agora estão fazendo investigações, análises, hipóteses a serem validadas e olhar com bastante atenção, porque não é uma transformação que possa ser negligenciada. Mas eu acredito muito que essa corrida do ouro acabe tornando verdade aquilo que a gente foi correr atrás para verificar. Na tentativa de pesquisar para ver se de fato era verdade, a gente acabou tornando isso uma verdade, né? É muito interessante. Eu vi uma startup fazendo a Mojo Vision, que são lentes de contato para a realidade virtual, né? Então, de repente, o óculos pode parecer algo grande, mas exponencialmente isso pode virar uma lente de contato. E lembrando lá do vídeo do Jobs, em 2007, ele cita o Wayne Gretzky, o maior jogador de hóquei da história, que falava: muitos correm para onde o disco está, eu corro para onde ele estará, né? Que no hóquei não tem bola, é disco, né? E acho que faz muito sentido essa frase nesse shift que a gente está vendo agora também, né? Eu estava até lembrando de algo curioso. No século XIX, por conta de terremotos, abalos sísmicos na Califórnia, depois de um tempo começou-se a ver ouro na superfície dos rios, o que ocasionou a corrida do ouro no contexto da Califórnia, né? E dali, São Francisco teve sua economia revolucionada, a Califórnia se tornou mais cosmopolita, por pessoas de todo mundo que se atraíram para aquele movimento, e do terremoto, do abalo sísmico, virou uma corrida por riquezas, e isso virou a composição, quem sabe, étnica, econômica, cultural de um estado, o estado mais rico dos Estados Unidos da América, né? O metaverso me parece um efeito parecido, só que a pandemia é esse grande terremoto, as tecnologias convergentes, como o Peter Diamandis fala com o Steven Kotler lá em Future is Faster Than You Think, me parecem ser os carros e cavalos dessa corrida, né? E quem chega na frente vai estabelecendo aí sua remuneração e inovação em meio a tudo isso, né? Eu acho que tem muita elasticidade e muita hype em cima disso, mas a hype e elasticidade, o oba-oba, não anulam os fatores reais do que vai acabar virando realidade mesmo. Legal. E você que está nos acompanhando nessa série de conteúdos aqui que o Resumo Cast está produzindo sobre o metaverso com intuito investigativo, coloca aqui nos comentários o que você quer que a gente responda nos próximos conteúdos, o que você quer que a gente pesquise. Pode colocar qualquer tipo de pergunta, como, por exemplo, será que o metaverso vai ser a mesma coisa que foi o Clubhouse? Qual é o indício? Me prova que não vai ser a mesma coisa que foi o Clubhouse. Por que as pessoas vão sair das suas casas e colocar óculos e andar na rua? Porque a gente pode falar sobre realidade aumentada também na rua, não existe somente a realidade virtual, aquela que existe a imersão. Será que as pessoas vão sair na rua com óculos de realidade aumentada, olhando? Será que o metaverso vai estar no mundo físico também? Imerso, é uma possibilidade. Então, a gente pode pesquisar aí todas essas perguntas, e quem colocar aqui algum comentário, a gente vai citar o nome nos próximos conteúdos. Deixo, então, considerações finais para o Cadu e o Felipe, e a gente finaliza por hoje. Bom, acho que todo papo sobre inovação tem seu lugar e, para mim, é bastante divertido falar sobre isso, né? Eu acho que a gente está tendo a chance de acompanhar várias tecnologias acontecendo, aparecendo, algumas não se firmando, e uma coisa a gente tem certeza é que quando a gente enfrenta situações mais extremas como a gente enfrentou recentemente, as coisas costumam mudar definitivamente, e a inovação tem um papel de que isso mude para algum lugar mais seguro, mais agradável, com mais qualidade de vida. Então, a nossa atenção e a nossa investigação vai um pouco para essa direção. E aí, de novo, agradeço o convite e muita qualidade aqui nessa conversa. Obrigado. Obrigado, Cadu. Eu agradeço o convite também.
Agradeço todos que estão ouvindo, assistindo e interagindo na construção desse novo capítulo tecnológico e socioeconômico. Eu acredito que existe utopia, distopia e verdade em meio a tudo isso, né? O que seria o metaverso com o Neuralink de Elon Musk, por exemplo? Acho que gera pensamentos distópicos aí já abordados em séries, em ambientes e em conteúdos. Explica também, o que é o Neuralink. Neuralink é um dispositivo que uma das empresas do Elon Musk propõe uma interação cérebro-máquina, gerando aí um cérebro digital para a gente poder ter a nossa memória, os nossos pensamentos e as nossas informações expandidas, né? Então, já está sendo testado em animais e promete, ainda nessa década, oferecer soluções para os seres humanos também, né? Então, conteúdos como o filme de Steven Spielberg, Jogador Número 1, né? Entre outros, acho que podem nos ajudar a imaginar e tangibilizar isso. Para encerrar, gostaria de pensar aqui, né, coletivamente, no modelo que eu criei que se chama 6Rs, de como a gente lida com mudanças e transformações, né? Então, alguns vão rejeitar, outros vão rotular, alguns vão reagir, outros vão responder e outros vão revolucionar e, de alguma forma, também reativar possibilidades que tinham parado lá atrás. Então, é assim que a gente olha para novidades, né? Alguns debocham, outros negam, outros pensam que já passou, mas a gente pode surfar essa onda enquanto há tempo. No Resumo Cast, Sandro Magaldi e José Salib Neto já falaram, gestão do amanhã envolve aí motor 1 e motor 2. Eu acho que todo empreendedor pode, de alguma forma, ter um motor 2 nas tecnologias de Web 3 ou da quinta revolução, como dissemos, né? Metaverso, blockchain, 5G, inteligência artificial, computação quântica, tudo isso vai fazer parte do nosso futuro. Não sabemos quando, mas é melhor a gente já começar a correr para lá. Legal. Então, se você que nos acompanhou até agora curtiu esse conteúdo, coloque nos comentários a sua sugestão de próximas pesquisas e perguntas para a gente investigar com esse intuito investigativo. Nós estamos aqui. E não esquece de curtir o canal, ativa o sino para receber notificações, dá um like nesse vídeo e eu te vejo no próximo conteúdo sobre metaverso aqui no Resumo Cast. Até mais, obrigado.